Olá, eu quero dar minhas boas-vindas ao terceiro episódio da série sobre métodos extrajudiciais de solução de conflitos na prática. Hoje o tema é Justiça Restaurativa na Prática. Meu nome é Fernanda Pradal, eu sou professora, pesquisadora e facilitadora de Justiça Restaurativa no Departamento de Direito da PUC-Rio e integro a equipe de professores do CMA. E hoje nós temos a nossa querida convidada, Mônica Muми. Seja muito bem-vinda, Mônica. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu vou fazer uma breve apresentação da Mônica e a gente vai começar a nossa entrevista. A Mônica é psicóloga, professora, consultora especialista em justiça restaurativa e educação para a paz e diretora do Laboratório de Convivência. É uma das precursoras da justiça restaurativa no Brasil, com mais de 18 anos de atuação, tendo sido consultora e idealizadora de cursos de formação sobre justiça restaurativa, dentre outros, nos tribunais de justiça do Estado de São Paulo, do Estado de Minas Gerais e do Departamento de Ações Socioeducativas, o DEGASE, do Rio de Janeiro. Ela é coordenadora de projetos sobre violências e conflitos, com foco na cultura de paz e diálogo, e foi idealizadora da metodologia do Polo Irradiador para a expansão da justiça restaurativa no Estado de São Paulo. Mônica, começando a nossa conversa, eu queria te ouvir um pouquinho sobre, na sua visão, como funciona a abordagem restaurativa na prática. Primeiro, agradecer muito o convite, Fernanda. Que alegria estar aqui nessa conversa. E essa conversa que é instigadora, né? Provocadora, já com essa primeira pergunta. Uma conversa que eu desejo que possa trazer essa justiça restaurativa para perto, né? Eu acho que agradeço e celebro essa iniciativa, né? Acho que a abordagem da justiça restaurativa, a gente tem algumas abordagens, mas eu acho que o princípio da abordagem, por que eu abordaria alguém, eu convidaria alguém, a palavra que vem para mim é essa, a participar na prática de um procedimento restaurativo. Acho que o princípio é abordar, trazer pessoas que estão diante de uma situação conflituosa, confrontante ou violenta, para dialogar. Esse é o princípio. Eu vou fazer isso talvez com diferentes técnicas que fazem parte da justiça restaurativa como uma maneira, uma filosofia de vida, de pensar a convivência. Então, eu vou ter uma abordagem que pode nos levar a conversar dentro do sistema de justiça. Então, eu vou ter uma abordagem aonde o caso que vai ser tratado vai envolver relações continuadas, então a minha abordagem vai ter que olhar para esse sistema. A gente vai ter que cuidar para entender quais são os fatos, quais são as experiências que estão postas para ter se construído uma situação de conflito, ou aquela que passou por uma situação de confronto, ou seja, onde há disputa, ou que já foi subiu um degrau e foi para uma experiência que é violenta.
e que pode estar, inclusive, ancorada nas violências estruturais. Até porque a gente sabe que a violência é um fenômeno complexo. Então, essa abordagem restaurativa, se for dentro de um sistema de convivência, porque tem relações continuadas e às vezes as relações continuadas passam por muitas histórias e se constrói múltiplas violências, essa abordagem, e aí ela precisa considerar isso e ela vai ter algumas técnicas. Eu posso ter essa abordagem restaurativa na prática para criar um espaço de diálogo para justamente não me levar para uma situação de disputa ou de violência. Então, eu posso ter uma abordagem restaurativa que tenha na essência a experimentação do diálogo para prevenir futuras situações violentas. E prevenir no melhor dessa palavra. Eu não preciso fazer isso apenas quando a violência já chegou a ponto de eu ter que ter uma intervenção aonde tem ali um infrator ou infratora e uma vítima, né? Aonde eu posso ter uma abordagem que eu vou lidar com o nascedouro das questões. Eu posso ter uma abordagem restaurativa que vai olhar para essa relação continuada, por exemplo, mas para além de uma resolução, eu vou querer entender aonde se transformam essas relações para que não se reincida, porque às vezes a resolução ela vai talvez tocar num ponto específico, mas se algo diferente acontecer, se pratica uma nova violência. Então, a abordagem restaurativa, que é para mim a maior função da justiça restaurativa, ela deveria estar sempre na busca de entender da onde nasce essa situação, para que a partir do que se resolve, mapear o que é preciso se transformar. Então, acho que a abordagem restaurativa ela transita em termos bem objetivos na prevenção, na resolução e na transformação do que está posto. É muito comum a gente achar que a abordagem restaurativa ela precisa acontecer a partir do que o sistema de justiça formal define como conflito ou violência. Como se a gente tivesse apenas o crime, por exemplo, um ato infracional como um lugar de abordagens restaurativas. Na minha perspectiva, esse também é um lugar, e é um lugar importante, e o Brasil tem uma ação ampla nesse sentido, né? Só que a abordagem restaurativa, com essas três perspectivas que eu apresentei, na prática, ela, para mim, tem força se eu entender que a abordagem restaurativa está no meu dia a dia, na convivência, porque eu quero que as relações sejam atravessadas pelo valor de justiça. Maravilha, Mônica. Aí, quando eu te escuto sobre essas questões, eu acho que fica a pergunta, então, sobre quais são as formas de manifestação, né, dessa abordagem, seja de maneira preventiva, seja de maneira resolutiva e transformativa, né, nesse contexto de relações continuadas, né? Que modalidades você poderia exemplificar para a gente? Eu vou começar pela resolutiva, que está no meio do caminho.
Quando eu falo em relação continuada, eu gosto de pensar assim, casais que estão se separando e têm seus filhos e filhas. Pessoas que trabalham juntas, estão numa equipe, horas porque escolhem formar essa equipe, ora porque elas trabalham juntas e essa equipe se deu, né? Pessoas foram se unindo e tem ali. Relações dentro da escola, por exemplo, professores e seus alunos, alunas, professoras, coordenadores, coordenadoras, equipe de apoio dessa comunidade escolar. Assim como pensar uma comunidade de um projeto, a modalidade, pensar a justiça restaurativa nesses casos é pensar um procedimento que vai escutar as pessoas diretamente envolvidas, né? A esse modo, a gente está. Essa é a forma. Então, eu vou chamar esse casal, eu vou escutar uma pessoa, eu vou escutar outra pessoa. A gente vai entender e preparar esse encontro, o que de fato está acontecendo, o que precisa ser resolvido, como é que a gente vai lidar com a questão. Então tem a guarda, tem a pensão alimentícia, tem o dia a dia desse filho, dessa filha, e nós, como casal, que precisamos nos separar, mas nós, como pai e mãe, mãe e mãe, pai e pai, que vamos lidar com a continuidade dessa família, né? Então a gente vai preparar. Essa é a forma, né? É o modo com que essa resolução se materializa. Eu não vou peticionar aquilo que eu escutei, eu não vou fazer, traduzir num papel as demandas que foram apresentadas nessa conversa. A gente vai olhar para isso juntos e juntas, individualmente primeiro, para que essas demandas possam ser levadas para um encontro onde vão estar as duas pessoas juntas e, de preferência, as pessoas que indiretamente estão afetadas ou fazem parte dessa história, para essas pessoas pensarem como vão lidar com suas demandas, com suas necessidades. E nesse encontro, que tem uma técnica, que tem um passo a passo, você vai trazer a perspectiva, essa abordagem dialógica, e aí a gente está falando dessa relação continuada para entender como é que a gente vai fazer com a pensão alimentícia. Como é que a guarda vai ser? Vai ser compartilhada? Sim, mas ela é compartilhada como? É uma semana em cada canto, né, em cada casa? É 15 dias, né? Essa criança ou esse jovem, essa pessoa, ela vai carregar seu material para lá e para cá, ela vai ter seu uniforme em cada lugar, como é que vai ser isso? Só que para a gente chegar nessa decisão, a gente vai passar por como foi essa história dessas duas pessoas e o que é possível, como é que está a emoção, como é que está o sentimento em relação a essa separação. É possível para vocês fazer um combinado e sustentar esse combinado, porque não sou eu que estou determinando, eu não sou juíza, né? Eu não estou dando uma sentença sobre como é que a guarda das crianças vai se dar. Então, o modo que a gente traz, e eu não sei se é isso que você está me perguntando, estou tentando ver se é isso mesmo, mas o modo é criar um espaço onde as pessoas lidem com suas questões
encontrem caminhos que seja possível para elas. Eu gosto de pensar que o modo da justiça restaurativa é o convite a escolher como é que a gente vai lidar com isso, individualmente e coletivamente, né? Coletivo porque não é eu e meu companheiro, por exemplo, nos separamos e temos o filho. O filho que precisa continuar a sua vida. Não é mais se vira você no círculo, não é se vira você nos seus 10 dias, me viro eu nos meus 10 dias. Nós temos um filho e temos um mês. E nesse um mês, a gente precisa entender como é que vai organizar a vida desse filho. Então, dentro da relação continuada, a gente vai criar espaços para essa subjetividade aparecer, mas e aí algumas pessoas perguntam, mas então a gente vai fazer uma terapia de casal? Não. A gente vai lidar com o que produziu o conflito para ver o que é necessário e cuidar lá na terapia, ou, né, e o que é possível de combinar para exercitar lá na frente uma outra forma de convivência. Na questão transformativa, o modo vai se dar, talvez pensando a ampliação dessa história, ou seja, o que transformar nas minhas relações, né? O que é que eu olhei aqui e vi que eu, por exemplo, não tenho condições nenhuma de entrar em guerra com meu ex-companheiro porque ele é pai do meu filho, né? Isso está explicitado na hora que a gente está ali combinando, e aí eu gosto de trazer para esse momento, pensar que justiça de verdade é quando a gente consegue entender o que é o bem comum, não só para mim, mas para as pessoas envolvidas num caso que me levou a romper uma relação, por exemplo. E aí, preventivamente, a gente vai fazer as mesmas correlações. Eu não vou aqui exemplificar, mas eu acho que o que a gente está aqui dizendo quando fala da justiça restaurativa é que eu opero numa outra lógica, né? Eu estou buscando criar um espaço possível aonde as demandas não sejam silenciadas, mas também não sejam elas não sejam formatadas numa decisão que não é com a participação das pessoas, ou seja, as pessoas decidem junto, e nessa decisão elas estão buscando a melhor maneira de lidar com o que está posto. Foi isso que você perguntou, Fernanda? Foi. E aí você falou para gente desse exemplo num contexto de relações continuadas, né? De uma família que está vivenciando um conflito, né? E como eventualmente, talvez pegando um exemplo de um outro sistema de relações continuadas, a gente pode pensar nessa modalidade preventiva da justiça restaurativa, talvez no contexto escolar ou universitário. Acho que o contexto lá, eu penso em dois lugares, assim, que seria muito interessante se hoje a gente falasse assim, aqui as pessoas estão convivendo, e elas convivem e podem produzir situações que machucam, que oprimem, que trazem uma experiência emocional desafiadora. Portanto, uma experiência que talvez seja traduzida como injusta.
E aí eu queria que a gente botasse essa palavra injusta aqui, para nos acompanhar nesse diálogo. Porque quando alguma coisa é injusta, eu vou querer usar alguma estratégia para lidar com isso. E pode ser que eu dispare uma situação que vai produzir mais conflito, mais confronto e mais violência. Quando eu estou dentro de um espaço escolar, por exemplo, se eu brigar, nós duas somos alunos, a gente vai frequentar a mesma turma a priori. E a gente vai brigar. E no dia seguinte a gente vai estar lá, porque é relação continuada obrigatória. Eu não escolho estar indo na escola, a escola é preciso ir, né? Eu não vou largar, vamos lá, faculdade, eu não vou largar a faculdade porque eu briguei com você, mas eu estou na mesma turma que você. Então, pensar a justiça restaurativa nesse modo dialógico, nessa maneira que a abordagem não é silenciamento ou uma terceira pessoa dizendo o que vai ser feito, o ideal é que a gente conviva podendo ter espaços áticos intencionais aonde as pessoas falam o que elas pensam, o que elas sentem, para a gente aprender a praticar, pensar diferente e poder falar sobre isso. Preventivo para mim é isso, né? Então eu estou ali numa turma, eu preciso tomar decisões. Quanto mais tiver participação, mais responsáveis seremos pelas decisões que foram tomadas. Isso cria uma lógica mais conectada entre as pessoas e, portanto, uma corresponsabilidade, inclusive para lidar com os desafios. Então, o valor de justiça vai estar ali presente. Como é que a gente faz isso? Fazendo círculos de diálogo. Temos uma decisão para tomar. Como é que cada um sente essa decisão? Algumas pessoas falam, mas isso é impossível, a gente demora muito tempo para fazer isso, né? Imagina tomar decisão envolvendo as pessoas. Pois é, mas a gente com certeza demora muito mais tempo resolvendo os problemas que são gerados a partir da não participação. Isso eu tenho certeza. Ao longo desses anos, trabalhando muito em escolas, a gente tem, é possível medir no tempo. Se você vai fazer um círculo de diálogo durante 2 horas numa turma, ou alguns círculos, isso é muito mais rápido do que eu ter que fazer, por exemplo, várias reuniões com pais e mães e cuidadores ou cuidadoras com a criança ou com o adolescente, com todas as pessoas envolvidas, e isso de uma forma que não resolva. É muito mais trabalhoso parar várias vezes a aula, porque a turma está totalmente desconectada, porque está atravessada por questões, por exemplo, que são traduzidas como experiências injustas. Então, a prevenção é criar espaços de fala e escuta, na minha opinião. Só que, talvez para uma turma que está estudando direito, isso não faça sentido, né? Mas o que isso tem a ver com direito? Isso tem a ver com justiça. Isso tem a ver com não querer que a gente sempre vá parar nas instâncias, digamos, mais que fazem as gestões de conflitos da escola na direção, na sociedade no Tribunal de Justiça e assim sucessivamente. A gente vai encontrando pessoas que vão tomando decisões diante dos fatos ocorridos, ou seja, a gente vai explicando para as pessoas que o justo está
na opinião, quer dizer, não opinião, mas na leitura, e na tradução e na análise de uma pessoa que tem a base nas leis, nas normas, né? Por que não construir normas coletivas com quem está convivendo naquele espaço? Isso, para mim, é botar na prática a justiça restaurativa. Todas as pessoas têm muitos exemplos do que é conviver sistematicamente e entrar em conflitos e ter que continuar convivendo. Então, aí uma última pergunta complementar sobre essa questão das modalidades de atuação seria te ouvir um pouco sobre conflitos de outra natureza, assim, né? Porque a gente lê e escuta, né, que a justiça restaurativa ela tem aplicação em qualquer tipo de situação de conflito ou violência, sendo uma abordagem, né, muito apropriada, muito especialmente apropriada, né, para essas relações continuadas. Mas e em situações em que a justiça restaurativa poderia ser, por exemplo, uma alternativa ao sistema de justiça penal? Você pode falar um pouquinho disso para gente? Quando eu me aproximei da justiça restaurativa, eu escutei muitas pessoas contando as experiências, porque fora do país, em alguns lugares no mundo, a justiça restaurativa tem uma estrada mais longa, bem mais longa que a nossa. E essas pessoas, com suas diferentes experiências e abordagens, né? E técnicas, na verdade, nem abordagens, mas técnicas, falavam e ainda falam, e eu agora sou uma dessas pessoas que fala que quanto mais grave é a situação, há um maior potencial de transformação, vamos botar aqui a palavra restauração, tá? E isso para mim é um fato. Se a gente pensar, por exemplo, a violência doméstica, né? Que é uma violência gravíssima, né? Quando as pessoas dizem, ah, mas ele só gritou com ela, isso é bem grave. Isso não é só. Isso é o início de um possível, de várias situações bastante desafiadoras, né? Até porque existe esse grito afeta de tal maneira a estima e a vida dessa mulher que começa ali uma série de situações que vão destituindo, né? Vão silenciando, vão apagando, vão invisibilizando essa mulher e a família, né? É um retirar da energia e da força, essa violência, né? A opressão é bem grave. Então, eu sou a favor da lei, da intervenção e das medidas protetivas, sou muito a favor, muito a favor. Até porque eu não estou aqui desqualificando nenhuma lei, nem achando. Isso aqui não é uma competição entre justiça formal, justiça restaurativa, não, de jeito nenhum. Mas a minha questão é: será que prender, e será que encarcerar, e será que punir vai trazer consciência para esse homem que está achando que é ok gritar e depois dar uma empurradinha e pegar o cartão onde está o dinheiro do salário e trancar os filhos para poder transar com a mulher na sala? Sabe, será que essa uma chamada da lei vai fazer essa pessoa? Não. Então, para mim,
pensar a violência doméstica na justiça restaurativa tem muita potência. E é muito necessário que se faça isso com todo o cuidado que isso requer. Então, se você me perguntar, é possível na prática trazer a justiça restaurativa para um homem que praticou a violência com uma mulher que recebeu essa violência, que é sua companheira? Não, não é possível de cara. Porque no círculo, justamente a ideia é a gente lidar verdadeiramente com as questões. Lembra? Não é uma petição. O que eu falo numa preparação, a ideia é que eu possa falar ali dentro quando eu estiver diante da pessoa que me afetou com um ato violento. Só que ali saem as duas pessoas, porque elas não estão presas, andando no mesmo corredor. E eu não sei qual vai ser a reação desse homem de escutar todas as emoções e verdades e situações dessa companheira que até 15 dias atrás não podia nem falar com ele um pouco mais alto que apanhado. Então, a justiça restaurativa, para que ela aconteça em crimes graves, a gente precisa preparar esse caminho. Então, eu acho que tem 3 etapas importantes, nesse caso que eu estou trazendo prático. Se existe a violência contra a mulher, primeiro é preciso fazer círculos onde mulheres conversem e homens conversem. Até porque para as mulheres é importante ela reconhecer que isso é um ato violento, porque às vezes não é possível para ela. E não é possível porque ela não aprendeu sobre isso. Nós mulheres não aprendemos sobre as violências que sofremos. A gente demora um tempo para nomear essas violências. E às vezes não são as violências sutis, são bem escancaradas. Porque a gente aprendeu isso como um padrão ok, que a gente tem que aguentar. Hoje eu pensava muito nisso. Nossa, que bom que eu aprendi que não é preciso mais suportar. Que o bom é não suportar, né? E aí a gente vai reunir essas mulheres em círculos de diálogos para se falar e se reconhecer, assim como com esse homem. E esse homem não é uma questão de defesa, mas é também contribuir para que ele acesse a responsabilidade do ato cometido como violento, porque talvez ele não traduza a ação dele como violenta. Passado essa etapa, que, né, tem todo um proceder, a minha indicação é que se faça círculos desse homem com a família dele, dessa mulher com a família dela. Por quê? Porque muitas vezes a violência, e aí não é só a violência contra a mulher, outros tipos de violência são naturalizados pelas famílias. E eu estou falando de diferentes classes sociais. Eu estou falando dessa concepção de violência. Então é importante talvez chamar as pessoas a participarem para lidarem com a situação que está ocorrendo. E aí, se a gente entende, ou seja, as pessoas envolvidas entendem que, puxa, realmente houve uma violência e que é preciso que se trate dessa violência, a gente vai chegar na terceira etapa, aonde as pessoas envolvidas diretamente vão sentar para lidar com o fato ocorrido, ou seja, esse homem assumir sua responsabilidade diante dessa mulher da prática violenta. É assim que normalmente se faz? Não, eu não tenho conhecimento. Não sei se as pessoas fazem dessa maneira. Nos projetos que eu coordeno e que eu trabalho dando formação e fazendo a implementação, essa é a minha sugestão. Às vezes isso é desafiador de acontecer, porque você tem muitas camadas e a gente está falando de um sistema formal que tem uma agilidade, né? A gente está num mundo onde a produtividade, as metas e as resoluções objetivas,
elas vêm na frente, talvez, do que, do que é preciso trabalhar para realmente tratar a questão da violência. Mas eu sei que isso funciona na medida que a gente vai criando esse outro modo de operar diante das violências. O que se tem hoje, e aí eu sugiro que vocês procurem saber um projeto de justiça restaurativa que trabalha a violência contra a mulher em Lages, na cidade de Lages, em Santa Catarina, os resultados são significativos. Porque a gente está falando de uma justiça, Fernanda, que convida a consciência do ato cometido como violência, que está convidando na prática a pessoa a lidar e está diante da outra que foi a que recebeu a violência, ouvindo a dor produzida. E isso tem uma força. A punição, por vezes, está muito desconectada. Então, quando eu falei lá que tipo de abordagem, a gente está falando de uma abordagem não punitiva. Também a gente pode pensar assim, né? Mas a gente não está falando de uma abordagem permissiva. A gente está aqui buscando na prática tirar a lógica punitiva, ou seja, você faz, você recebe uma dor, né? A lógica, se eu pratiquei uma dor, eu recebo uma dor da mesma intensidade ou maior, né? Eu recebo uma pena, né? Uma penalidade, para que eu possa aprender com a dor que eu recebo, com a restrição, né? Eu vejo que isso tá, funciona bem pouco, né? Porque está desconectado. O que a gente tem visto nesses casos mais graves, eu já fiz círculo com pessoas que tentaram matar outras pessoas, né? É um outro lugar de consciência. E aí a gente está falando sobre lidar com a responsabilidade. E aí, talvez tenha uma questão que tem sido muito pesquisada pelas pessoas, e eu acho que vale mesmo, o que que se faz junto? Será que é preciso fazer Então, a pessoa está privada de liberdade e ela está ali com a possibilidade de estar diante do crime cometido para lidar com as consequências desse crime. Isso é bom, isso não é bom, devemos fazer assim, não devemos fazer. Tem um grupo de pessoas que diz que sim, tem um grupo de pessoas que diz que não, mas de toda forma, a aplicabilidade da justiça restaurativa é possível, tem resultados significativos, e eu acho que quanto mais a gente avançar nesse descortinar das possibilidades de trabalhar, inclusive aquilo que é para nós assustador, porque me parece que se a gente soubesse o que dava certo a prisão, a gente não teria o índice altíssimo de reincidência que a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo. Maravilha, Mônica, obrigada por compartilhar essas questões, né, da sua vivência prática. Eu acho que isso leva a gente para uma outra pergunta, né? Dada essa complexidade do fenômeno da violência, dada a diversidade de contextos, de conflitos, de questões, né, inclusive de situações de violência, em que a justiça restaurativa pode ser uma abordagem potente, né? Seria muito bom te ouvir sobre as habilidades de uma pessoa que é um facilitador, uma facilitadora de justiça restaurativa. Você pode comentar sobre isso para gente? Eu adoro essa pergunta. Ela me acompanha muito, assim, ao longo desses 18 anos.
Primeiro que eu acho que no começo, porque eu sou uma pessoa intensa, eu me posiciono, eu não acredito na imparcialidade. O fenômeno da violência me atravessa, né? Então, no começo, eu falava, "Gente, eu zero habilidade, eu posso ser teórica sobre esse negócio, mas zero habilidade para isso. Né? Tinha uma coisa meio fantasiosa, que eu acho que é uma armadilha bem delicada da justiça restaurativa, que é você tem que ser calma para poder fazer isso. Né? Eu tenho uma voz tranquila, mas eu não sou calma. Tem horas que eu sou calma, tem horas que eu não sou calma, eu sou um ser humano, né? Então, acho que a primeira habilidade que eu aprendi, o que eu fui buscar foi quem sou eu, né? Assim, me reconhecer no processo. E aí é legal, porque a gente está falando de uma prática ancestral. A gente está falando de beber lá atrás, nos povos originários, lá atrás no tempo e ainda neste tempo, né? A gente está falando disso. E aí, nos povos originários, né, essa ideia do xamã, do curandeiro, da curandeira, das pessoas que trabalham essas delicadezas, as alquimias das relações, tem uma coisa que, assim, eu posso lidar com alguma coisa que eu já lidei em mim, né? Eu posso trabalhar com as questões de violência porque eu estou olhando elas em mim. Eu posso escutar as pessoas porque as pessoas me importam, né? Então, por que as pessoas importam? Porque a minha dor importa para mim. A minha violência importa para mim. Portanto, a violência da outra pessoa importa, a dor da outra pessoa importa. As histórias das outras pessoas importam porque as minhas histórias me constituem. Elas constroem uma narrativa. Então, acho que a gente tem uma habilidade primeira que é eu preciso estar atenta ao ser humano. E não dá para, me parece, começar, né? Quando a gente fala de uma formação, não é o primeiro lugar que a gente vai ser tocado, não são as teorias. Vai ser essa leitura do mundo que nos atravessa. Opa, peraí, mas sempre me disseram que eu tinha que punir, que eu tinha que prender, que eu tinha que praticar mais violência para uma violência para que essa pessoa aprenda. Vai lembrar suas histórias. Então, essa para mim é a primeira habilidade. A segunda habilidade é esse lugar de uma investigação permanente que nasce das escutas nos círculos de diálogo. O que as pessoas estão contando? Porque tem umas histórias, Fernanda, que eu há 18 anos escuto. Elas têm especificidades, mas as cenas têm a mesma cena. Então, a gente está falando de pessoas, pessoas que não são privilegiadas, a gente está falando de minorias, a gente está falando de pessoas que não têm sua voz garantida, que não têm seu trânsito na cidade garantido, né? A gente está falando das violências estruturais que são narradas nessas histórias. Então, para mim, a habilidade que uma pessoa que trabalha com justiça restaurativa precisa ter, tem alguma coisa que a gente está ouvindo aqui que é da história pessoal, mas tem uma coisa que a gente está ouvindo que se repete com pessoas negras, com mulheres, e assim, né, várias minorias.
Então, é uma habilidade de entender o sistema de convivência, de pensar sobre histórias, percepções, referências, narrativas, é querer investigar as verdades ditas como absolutas, ou seja, um pensamento crítico. Eu preciso ter a habilidade e a vontade de ter um pensamento crítico. Em termos concretos, fazer perguntas, construir essa habilidade de fazer perguntas. No círculo de diálogo, eu quero construir perguntas que sejam convidativas e que nos levem a entender de uma forma mais profunda o que está posto. É preciso sair da linearidade dos processos que são desafiadores, né? De uma briga, um confronto, é entrar numa perspectiva dialógica e botar nessa perspectiva a complexidade. Fazer perguntas é uma maneira bastante potente. E aí, dentro dessa habilidade, tem uma que é: eu vou julgar. A gente julga. Isso faz parte do nosso repertório cognitivo, o ato de julgar. Mas eu acho fundamental que a gente aprenda, se eu quero ter pensamento crítico, que eu transito do julgamento para o discernimento. Ou seja, o meu julgamento não é tipo eu sei o que acontece no mundo. Ou seja, junto com isso vale a pena revisitar esse lugar que a gente acha que a gente é muito importante, sabe de tudo, entende de tudo. Então, é entrar num lugar de consciência de que há nuances e matizes, né? Acho que é matizes que fala, entre uma coisa e outra, né? E poder trazer isso para ser refletido. E, por fim, acho que é uma habilidade importante é de ser extremamente persistente, porque a gente está falando de uma mudança de cultura, né? Assim, teve um tempo que eu falava, gente, eu só quero parar de trabalhar com isso, porque é cansativo demais. Parece que a gente está sempre indo contra a corrente, e tá mesmo, é real isso. Então tem uma persistência aí de acreditar, por exemplo, que o círculo de diálogo não vai trazer o número das metas às vezes. E que talvez a gente nem saiba quais são as metas que a gente deve alcançar. Isso é a metas. E ser persistente em querer construir uma compreensão, talvez de alguma coisa que a gente nem sabe o que é ainda. A ideia da utopia, como nossa querida Angela Davis traz. Pensa um mundo utópico, senão a gente vai passar o resto da vida repetindo o que a gente já sabe fazer. Essa, para mim, é a maior habilidade que mantém a prática, não é a teoria, não, porque escrever sobre justiça restaurativa é bem mais fácil. É a prática, é manter essa prática. É assim, nossa, eu vou mais uma vez oferecer a uma pessoa que ela sente diante daquela que ela está com muita raiva para lidar e eu vou estar junto construindo esse espaço seguro. Aí eu vou pegar esse gancho, vou pegar o gancho da habilidade em relação a fazer perguntas, como o gancho dessa construção de um espaço seguro, para te ouvir um pouquinho mais sobre as questões relacionadas às nossas habilidades de comunicação e de linguagem, né? Lidando com essa diversidade de pessoas, né? Nesses diversos contextos que os círculos oferecem para gente. Eu gosto muito da ideia do David Bowie,
quando ele fala que comunicação é um lugar de fazer algo junto, é criar uma maneira de fazermos algo juntas e juntos. Então, a minha comunicação, ela precisa ser uma comunicação aberta, né, fluida. Né? Quando você fala de pergunta, para mim é abrir um campo. Se eu faço uma pergunta, é porque você vai me contar alguma coisa que eu não sei, né? Nos cursos eu brinco. Não faz pergunta afirmativa, não vale fazer uma afirmação e no final dar uma interrogada. Você vai, é uma pergunta. Não, você já está afirmando esse negócio aí. Se você está fazendo essa uma pergunta, você está abrindo um campo. Você está construindo um espaço para se pensar algo talvez que não se sabe, ou que se sabe, mas que se pode saber diferente ou entender diferente. Então, a comunicação, ela vai ser esse convite para abrir esse campo, e nesse campo aberto, a linguagem, que é uma forma de poder, a gente não pode esquecer isso, essa é uma linguagem que precisa ser a mais fluida digamos, não é, como é que eu vou dizer? Simples, no melhor do simples, aquela linguagem que está ali. E esse simples, para mim, é porque eu ia falar uma linguagem verdadeira. Eu não estou falando que uma linguagem a verdadeira no sentido que eu vou falar com coragem o que de fato estamos fazendo ali. É uma linguagem transparente, é um espaço onde aquilo que eu trago, as palavras que eu escolho, são palavras que não camuflam, não escondem o que de fato a gente quer comunicar. Então, eu vou falar do ato cometido, das questões que estão presentes. Ela é uma linguagem onde as palavras, que às vezes em outros lugares são super proibidos, ali não é proibido. Então, Fernanda bateu na Mônica e a gente veio lidar com isso aqui. Muitas vezes a gente lida com os conflitos sem falar o que aconteceu. A gente fala, ó, Fernanda vai resolver a questão com a Mônica. Não tem questão. Ela para mim, essa é uma linguagem oculta. É uma linguagem que não traz a transparência e a verdade. A simplicidade no sentido de eu querer me conectar com a espontaneidade do processo. Ela é uma linguagem que vai trazer esse espaço que é seguro, porque aquilo que está sendo dito ali, de verdade, é o que precisa ser dito. Eu não vou sair dali. Então, eu falei, Fernanda, tá bom, eu compreendi que você me bateu. Eu chego ali no corredor e falo, viu como é que a Fernanda é, né? Fernanda não é fácil, não. Ou seja, que espaço é esse onde o que é dito, onde a maneira com que eu trago a minha experiência pode de fato ser acolhido. Acolhido, inclusive para dizer, para mim não é possível lidar com você mais. Eu não quero mais estar no mesmo lugar que você, porque eu já tentei várias vezes. Esse lugar está comunicando algo. E talvez a comunicação, por essa linguagem fluida, simples, transparente, verdadeira, que tira o poder, né? As palavras que não são ditas. Para mim, uma coisa que me impacta muito no sistema formal é que tem umas palavras que eu não entendo o que está se falando ali. Tem um negócio ali estranho, eu não sou advogada, e honro muito, minha mãe era advogada, acho lindo o direito, mas tem coisas que são ditas que eu não entendo. E eu trabalho perto do sistema formal tem muitos anos. Que linguagem é essa de poder que a gente não está entendendo direito do que se trata? Essa linguagem no círculo não cabe. Então, eu, como guardiã, facilitadora de diálogos, eu preciso preparar minha linguagem. Com quem eu estou falando? Como eu estou falando?
E aí, Fernanda, tem uma coisa atrás dessa linguagem que é a minha referência. Se as minhas referências são excludentes, se elas são homofóbicas, machistas, racistas, patriarcais, que tem na minha referência a compreensão de um mundo que cabe essas violências, a minha linguagem vai ser bastante ofensiva. E aí não adianta eu ser agradável e querida se eu estou mantendo esse espaço numa linguagem de poder, aonde eu não fui trabalhar uma real conexão com o valor de justiça. Então, a minha linguagem é fruto do que eu trabalho, que eu estudo, que eu digo, eu facilitadora, para que eu possa realmente, naquele momento, é, trazer questões e deixar que as questões apareçam de uma forma efetiva e deixar, eu fico pensando, deixar eu não deixo nada, porque ninguém tem esse poder, mas deixar no sentido assim, não, peraí, a gente não está falando, não, não é tão sério assim, um pouco porque a gente se acostumou a minimizar e porque a gente tem medo, né? A gente, quanto sociedade, de abordar questões que são delicadas. Então, essa linguagem, que é uma linguagem que convida a espontaneidade, ela precisa estar presente. Mas para ela estar presente, eu preciso me desconstruir nas referências violentas, nas quais todas as pessoas nesse mundo hoje foram educadas e permanecem, porque hoje a gente ainda vive uma lógica extremamente patriarcal. Então, com isso a gente vai vendo, né, como a gente está falando de uma outra forma, né, de olhar para conflitos e violências, com uma outra forma de representar essas situações para nós mesmas, né, quando somos facilitadoras. Enfim, todo um desafio de uma formação constante, né? Assim, um compromisso, né? Com esse papel. E nesse papel, a gente vai conviver, né? Compartilhar, em alguma medida, espaços profissionais com pessoas da área do direito que atuam de uma maneira, digamos, dentro do que a gente está chamando aqui de sistema formal, como advogados, advogadas, juízes, juízas, etc. Servidores do sistema de justiça, servidoras. Então, eu queria te perguntar um pouco assim, qual é o papel, né? A gente está conversando aqui com futuros e futuras advogados e advogadas e membros, né, operadores e operadoras desse sistema de justiça, como se diz na área do direito, né? Como essas pessoas que vão lidar com a justiça restaurativa como uma realidade, porque ela é uma realidade no Brasil, né? Com todos Sim. os seus desafios, o que que você teria a dizer assim sobre o papel, né, do advogado, da advogada nesse procedimento restaurativo, em termos de aptidões, né? Que papel é esse? Eles perdem totalmente a função, né? O que que você tem a dizer sobre esse papel? Eu desejo que dessa conversa saiam vários advogados e advogadas que sejam facilitadores de diálogo. Isso é o meu primeiro desejo, que, como eu disse, não é uma competição.